Rebeca Andrade arrebentou, ganhou tudo o que podia e o que não podia também, enlouqueceu o Brasil. Ela foi reverenciada por 2 atletas americanas no pódio, entre elas a até então insuperável Simone Biles. Foi um momento lindíssimo de atletas gigantescas se respeitando, de mulheres se congratulando, de mulheres negras reconhecendo os enormes sacrifícios que elas têm de fazer para chegar ao topo. Quase um ano antes de receber o seu ouro olímpico, em outubro do ano passado, quando ela faturou suas medalhas no Pan-Americano, Rebeca deu um depoimento às redes sociais do Ministério do Esporte, exaltando a Bolsa Atleta. Ela fala do quanto esse dinheiro é importante para que os esportistas possam comprar seus equipamentos, viajar para competir e ajudar suas famílias. Ela fala dela mesma e de todos os outros que recebem o benefício do governo federal. Se você está no espírito olímpico e está nas redes sociais, como quase todo o planeta, deve ter visto que o apresentador Marcos Mion fez um vídeo criticando a falta de investimento do governo no esporte, citando dados que depois ele mesmo admitiu que estavam equivocados, de salários na faixa dos R$2.000 para atletas brasileiros e tudo mais. Mion se retratou depois, dizendo que o vídeo não era, abre aspas, uma crítica ao governo atual, nunca foi, mas era uma reflexão para estimular um debate sobre melhorias aos incentivos financeiros possíveis para o esporte brasileiro, fecha aspas. A questão é que o debate cresceu e, para variar, muita desinformação, viés de confirmação rolaram para alimentar cada um dos lados da briga. Teve gente jurando que Raíssa Leal ganha 400 contos de Bolsa Atleta. É falso isso. Teve quem dissesse que o que vale mesmo para a fadinha são os patrocínios, o que também é só parcialmente verdadeiro. Houve quem se lançasse numa campanha para que o dinheiro recebido pelos medalhistas olímpicos não seja sujeito a pagar impostos, por exemplo, o que pode virar até lei. E aí o papo já descamba para meritocracia, para investimento estatal, para a China. Cá entre nós, o próprio vídeo do Mion, além de conter informações incorretas, fez uma confusão danada entre o que é investimento público, o que é investimento privado e qual é o papel de cada um no desenvolvimento do esporte. Só que aqui no meio, a gente faz o contrário. A gente dá contexto, dados e faz análises que possam ajudar você a navegar melhor no mundo digital, mais bem informado. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio, e te convido a ser nosso assinante premium para ter acesso a reportagens, entrevistas, artigos aprofundados, bacanas, que você não vai ver por aí, não. Sábado passado, por exemplo, a gente contou detalhadamente os bastidores da nota do PT em apoio ao Nicolás Maduro. Mas também falamos da cena de música eletrônica no Brasil e de inteligência artificial. Assine o Meio, são só R$15 por mês. Quem deve financiar os esportes de um país? Pagar os salários dos atletas de alta performance e dos mais iniciantes? Ah, mas isso em todo e qualquer esporte? Essas são perguntas que uma nação pode decidir se fazer e chegar a diferentes respostas. Não há um modelo certo ou errado. Há aqueles que são ou não viáveis para cada tipo de país. Para começar pelas 2 maiores potências esportivas do mundo, que não por acaso têm modelos diametralmente opostos, assim como regimes de governo. Os Estados Unidos são o país com o maior percentual de medalhas conquistadas. Entre 2000 e 2021, faturou 11% de todas as medalhas olímpicas disputadas. Em seguida, vem a China, com 8%. O governo chinês investiu 3,2 bilhões de dólares em 2023 em esportes. No caso americano, o Comitê Olímpico do país e todas as suas federações esportivas são bancadas com recursos privados. Patrocínios, permutas, bolsas, material, tudo vem de empresas ou entidades sem vínculo com o governo. Em termos, claro, o economista Andrew Zimbalist, um dos maiores especialistas em economia do esporte do mundo, tem livros e estudos que mostram que o subsídio do governo americano vem de outras formas, como na construção de estádios e ginásios esportivos,
e no investimento direto e indireto nas universidades, que têm por tradição fomentar os esportes olímpicos e lucrar com eles. O lucro de ingressos e merchan vendidos em torneios universitários não paga imposto, por exemplo. Agora, olhem só a diferença de abordagem, de tradição e de efeitos de cada escolha. Ambas as nações compreendem os benefícios de serem potências do esporte. Internamente, porque o esporte é um espaço de socialização e educação fundamental para crianças e jovens. Externamente, é a boa e velha estratégia de soft power, de conquistar o mundo por meios não militares, mas simpáticos, de exportar mais de sua cultura e de sua visão por meio de seus atletas, e de projetar uma imagem vitoriosa, de poder e de soberania. A China faz isso por meio do seu método tradicional, e que só é possível nessa escala numa ditadura. Investe pesadamente desde a infância com a força estatal e forma um contingente enorme de atletas para disputar em tudo que é categoria. Os Estados Unidos também usam de seu método tradicional, a força do mercado. Universidades e marcas esportivas faturam altíssimo, com os atletas de boa performance e as ligas multibilionárias de cada modalidade. Mas não pensem que necessariamente, tanto em um caso quanto no outro, essa pujança chega aos atletas que não são as grandes estrelas. No caso chinês, claro, pelo modelo político. Mas no caso americano, porque os atletas que não são os de ponta também não vêm chover patrocínios em seus quintais. Mais de 90% dos atletas olímpicos gastam até $22 mil em taxas para competir. E mais de 25% dos atletas olímpicos dos Estados Unidos ganham menos de $15 mil por ano. Muitos atletas trabalham em empregos paralelos para complementar sua renda. São advogados, enfermeiros, funcionários de supermercado. E alguns recorrem a plataformas de financiamento coletivo, como GoFundMe, para custear seus treinamentos. Bem, aí temos o Brasil. E o seu modelo, já adianto, é parecido com países como o Canadá e Reino Unido. O Ministério do Esporte foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso e teve Pelé como seu primeiro-ministro. No governo Lula, em 2005, foi criada a Bolsa Atleta. Isso só para ficar aqui mais recente, né? Ou seja, compreender que investir no esporte é papel do Estado foi consenso entre governos de diferentes ideologias. Especialmente num país onde o esporte cumpre um papel social tão essencial, sendo muitas vezes o único refúgio de educação e lazer de áreas inteiras. Mas não só. Com exceção do futebol, que sempre atraiu patrocinadores de todas as estaturas e a atenção da cobertura jornalística e televisiva, as demais modalidades nunca prosperaram no Brasil com apoios vultosos de empresas privadas. Da mesma forma, não existe por aqui a tradição de universidades privadas bancando atletas. O que nós temos são os clubes privados de algumas das grandes metrópoles. E aí vem a confusão toda que Mion fez quando falou do Pinheiros, um dos mais fortes aqui de São Paulo. Ele só esqueceu de mencionar, por exemplo, que um título para se tornar sócio do clube custa coisa de R$100 mil. E que o clube, assim como vários outros, conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, que nada mais é do que a opção de uma empresa de, em vez de pagar o total do que deve de impostos, repassar 2% para o clube e abater. Ou seja, é o governo federal abrindo mão de recursos para que eles subsidiem o esporte de ponta lá no clube. A Bolsa Atleta é apenas um dos pedaços do que a União investe no esporte hoje. E claro, até se pode discutir se é muito ou pouco. Mas primeiro vamos aos fatos. Como eu falei, ela foi criada por Lula em 2005, mas não recebia reajustes desde 2010. Foi reajustada agora, em julho, em um pouco mais de 10%. Os valores variam de acordo com o estágio de evolução do atleta. O estudantil ganha R$ 410 por mês. O olímpico e paralímpico, R$ 3.400 e pouco. E o pódio, aquele que pode ganhar medalha mesmo, mais de R$16 mil. É o que ganham Raíssa e Rebeca. Desde 2012, é permitido que, além da bolsa, o atleta também receba patrocínios. E também é o caso delas.
A briga ideológica passou pelo fato de que bolsonaristas criticaram os valores dados pelo governo. Mas vale lembrar que no governo Bolsonaro, que extinguiu o Ministério do Esporte, a Bolsa Atleta não só não foi reajustada, como durante a pandemia o edital não foi lançado e os atletas ficaram sem pagamento por meses, independentemente de quererem ficar em casa ou não, tá? Também houve quem atribuísse o sucesso das nossas medalhistas tão somente aos recursos privados, ao incentivo dos patrocínios. Isso também não é integralmente verdadeiro, como a própria Rebeca deixou claríssimo em seu depoimento. O governo Lula vem exaltando as conquistas olímpicas nas redes sociais. A primeira-dama Janja, idem. Há quem lembre que o mesmo governo Lula demitiu Ana Moser com menos de um ano na pasta do Ministério da Saúde, ela que é uma lenda e uma ativista do esporte. E ele demitiu a Ana Moser para acolher o Centrão, André Fufuca. Há quem critique Lula e Janja por estarem surfando nas vitórias dos atletas para tirar proveito político. Fato é que a Bolsa Atleta e a escolha de se investir no esporte como política pública é sim política e pode ou não garantir mais medalhas ali na frente. Existem os leitores do meio, os fãs do meio e os pioneiros do meio. Estes últimos não foram os primeiros a chegar, mas têm um lugar especial no nosso coração. Participam com a gente de um grupo de Zap, dão ideias de pautas e projetos e recebem nossas novidades em primeira mão. E cá entre nós é muito fácil participar dele. Entre em nossa página de pioneiros e use seu link especial para convidar 5 amigos para conhecer o meio. Eles aceitando o convite pronto, você já é um pioneiro. E sem falar dos brindes. Quanto mais gente você trouxer para o meio, mais brindes você ganha. Tem adesivo, camiseta, caneca, moletom. Seja um pioneiro, ajude o meio a crescer, ganhe brindes e venha conversar com pessoas inteligentes e de bom gosto como você.